Com uma única receita, você consegue criar várias possibilidades. E aqui eu vou te mostrar pelo menos 3 produtos diferentes. Esse gatinho pode virar chaveiro, imã de geladeira ou presilha de cabelo. Além de ser super versátil, ele é fácil e muito rápido de fazer e perfeito para aproveitar as sobras de fios. Oi, eu sou a Simone aqui da Amigo Vagalume. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse gatinho aqui. Em menos de 30 minutos ele vai ficar pronto, então você pode escolher as cores que você quiser. Pega a agulha e vem comigo, vamos começar. Para fazer esse gatinho eu vou usar o fio Amigurumi Soft da Círculo e a agulha 2,75. O restante dos materiais eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então, para começar, a gente pega o fio e inicia com correntinhas. Então, aqui serão 7 correntinhas. Então, a gente faz aqui a laçada e inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós trabalharemos aqui ao redor de toda essa correntinha, ou seja, será o início de uma base oval. Então, para a gente começar agora, nas correntinhas tem essas duas alças, né? A da frente e a de trás. Então, eu gosto de inserir a agulha, ó, empurrando para baixo, para puxar o fio que vem lá do novelo, ó, e finalizar o ponto. Dessa forma, quando a gente fizer do outro lado, não vai ficar nenhum buraquinho. Então, a gente segue fazendo aqui um total de 5 pontos baixos. Então, fizemos 3, 4... 5. Então, vamos conferir aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nesse último ponto aqui, a gente vai fazer 3 pontos juntos, ou seja, um aumento triplo. Então, a gente faz aqui, ó, no mesmo lugar, 3 pontos baixos. Para fazer a voltinha aqui, ó, e sair do outro lado, pegando para fazer o ponto naquela alça que sobrou, que a gente empurrou. Então, aqui já dá para esconder esse fio, então a gente segue agora com 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, no último ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui no último, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Dessa forma, a gente finaliza essa primeira carreira aqui, ó, com um total de 14 pontos. Então, percebam que não ficou nenhum buraquinho e a base ficou perfeita. Então, agora, a gente vira e continua aqui o trabalho na segunda carreira, pegando aqui no primeiro ponto e fazendo um aumento. Então, nesse primeiro aqui, a gente faz 2 pontos juntos. Vamos colocar o marcador pra gente não se perder. Então, segue aqui um aumento, 4 pontos baixos. E agora, nos 3 pontos que a gente fez junto aqui, a gente vai fazer um aumento para cada um. Então, são 3 aumentos em sequência. Então, primeiro aumento, segundo aumento e o terceiro aumento. Agora, segue fazendo aqui mais 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, sobraram 2 pontos aqui para a gente fazer um aumento em cada um deles. Então, finaliza aqui com 2 aumentos. Dessa forma, a gente fecha essa segunda carreira com 20 pontos. Então, a gente já fez a nossa base da cabecinha. Agora, a gente vai subir 6 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, da número 3 até a número 8, a gente vai contornar aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 20 pontos em cada uma das carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Então, é só seguir aqui, fazendo ponto sobre ponto, até chegar na carreira número 8. Então, eu vou fazendo aqui e a gente já se encontra. Finalizamos, então, aqui as carreiras retas, né? Chegamos na 8ª carreira. Agora, colocaremos um pouco de enchimento
para fazer a próxima carreira, que é a número 9, que é toda de diminuições. Então, a gente pega aqui, já coloca um tanto de enchimento, né, de forma proporcional aqui, para ela ficar boa. Tira o marcador e vem fazendo, então, na carreira número 9, toda de diminuições. Ou seja, vai pegar na alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo ponto, vai puxar o fio que vem do novelo e finalizar o ponto baixo. Então, a gente segue fazendo assim por toda a volta. Alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo ponto, puxa o fio que vem do novelo, finaliza o ponto baixo. Ou seja, dessa forma, a gente vai fazer 2 pontos virarem apenas um. São 20 pontos que a gente tem nessa carreira, então vai finalizar ela com 10 pontos. Então, faremos toda ela de diminuições até o final. Finalizamos, então, a carreira número 9, ficando aqui com um total de 10 pontos. Agora, a gente já pode cortar o fio para fazer o anel mágico invertido. Então, para isso, a gente vai preencher aqui o restante de enchimento que precisa para a peça ficar completa. Não coloca muito, mas também não coloca pouco para ele não ficar murchinho. Então, coloca a quantidade necessária para que ele fique bem estruturado, vai colocando aos poucos, vai medindo e vai ajustando a peça, para ela ficar no formatinho que a gente quer da cabecinha do gato. Então, colocou a quantidade de enchimento que considera suficiente. Agora, a gente vai deixar uma quantidade de fio longa aqui, porque a gente vai usar esse mesmo fio para fazer as orelhinhas do gato. Então, deixa um pedaço grande, coloca na agulha de tapeceiro, pra gente fechar a cabecinha com o anel mágico invertido. E essa sobra de fio a gente deixou grande porque é com ele que a gente vai fazer as orelhinhas do gato. Então, a gente tem aqui os 10 pontos baixos que sobraram. A gente vai inserir a agulha de tapeceiro, ó, passando pela alça da frente por baixo e puxando o fio. Então, a gente vai repetir isso pelos 10 pontos, para lá no final a gente poder puxar e fechar esse anel. Então, segue fazendo aqui, ó, ponto por ponto, passando o fio somente pela alça de fora, ó, que é essa alça da frente. Passa o fio, puxa, até finalizar aqui os 10 pontos. Ó, passou pelos 10 pontos, agora você vai puxar esse fio para que ele feche o anel mágico. Então, puxa, cuida para não arrebentar o fio, então puxa com cuidado, ó. Puxa, fecha bem até não aparecer o buraquinho, ó. Pega o fio, passa por uma das alças aqui, dá um nozinho para ele não soltar. E aí, entra dentro do anel mágico e puxa esse fio lá para trás, pra gente ajustar, para colocar o anel mágico bem para dentro. Então, aqui a gente já tem a cabecinha formada, anel mágico fechado e a cabecinha tá pronta. Agora, para fazer as orelhinhas, então, a gente vai sair com esse fio entre as carreiras 7 e 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai sair com o fio aqui, exatamente na lateral. Saiu com o fio aqui entre as carreiras 7 e 8, a gente vai inserir a agulha, ó, por dentro da peça, atravessando, ó, o ponto de um lado para o outro e vai puxar esse fio para subir com 2 correntinhas. Fez isso, vai vir aqui na carreira do lado, vai inserir a agulha atravessando os pontos e vai fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, vai fazer aqui 2 correntinhas e vai vir aqui na primeira correntinha e prender com um ponto baixíssimo, ó. Vai seguir novamente no mesmo lugar, inserindo a agulha para fazer mais um ponto alto. E agora, segue 2 correntinhas e vem no ponto do lado, vem na carreira aqui lateral, para prender com um ponto baixíssimo. E tá feita a primeira orelhinha. Vai puxar esse fio para fora, ó, e vai sair com ele, usando a agulha de tapeceiro,
E a gente finalizou exatamente do lado aqui do anel mágico. Então, o anel mágico invertido tá aqui, ó, é a última carreira, a gente terminou exatamente ali. Então, vai inserir o fio aqui dentro e vai sair do outro lado, ó. Do outro lado do anel mágico, ó. Então, atravessa pro outro lado, porque agora a gente vai fazer a orelha daqui pra cá. Então, essa veio daqui pra cá, formou a primeira. Agora, a gente vem aqui e faz a segunda. Então, para fazer a segunda orelha, insere a agulha aqui atravessando o ponto de um lado pro outro, puxa o fio, sobe com as duas correntinhas. Fez as duas correntinhas, faz o ponto alto aqui na carreira do lado, então, atravessa, ó, passando de um lado pro outro, puxa o fio, faz o ponto alto. Faz as duas correntinhas, prende aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, faz novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. E finaliza novamente com duas correntinhas. Faz as duas correntinhas e prende aqui na carreira do lado. E finaliza. Então, a gente tem aqui a segunda orelhinha. Então, a primeira orelhinha, segunda orelhinha. Uma de cada lado do anel mágico. Agora, esse fio aqui, a gente volta com ele na agulha de tapeceiro e coloca ele aqui pra dentro, ó, pra finalizar a pontinha dessa orelha aqui também. Então, ajusta aqui, a gente tem as duas orelhinhas no formato que a gente queria. Finalizada a orelha, agora a gente vai pegar esse fio e vai descer ele aqui, ó, uma, duas, três carreiras para baixo da orelha, para fazer os pelinhos laterais aqui do gatinho. Então, vai da mesma forma, atravessar a agulha de um lado para o outro, vai puxar e vai subir com duas correntinhas. Vai vir aqui na primeira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vem aqui no ponto do lado, fecha com um ponto baixíssimo e sobe de novo, duas correntinhas. Faz a mesma coisa. Faz um ponto baixíssimo na primeira correntinha, vem no ponto aqui do lado, atravessa e puxa. Tá feito aqui os pelinhos laterais do gatinho desse lado. Agora, a gente vai vir com a agulha de tapeceiro, exatamente onde a gente finalizou, e vai sair lá do outro lado, ó. Então, respeita aqui a mesma direção, para que os pelinhos fiquem simétricos e na mesma direção. Então, volta aqui com o fio para lá, colocou o fio na agulha de tapeceiro, vai sair na mesma direção lá do outro lado, ó. Porque agora a gente vai fazer os pelinhos de baixo para cima. Então, vem com a agulha, atravessa aqui os pontos, da mesma forma que a gente fez ali, sobe as duas correntinhas, prende com um ponto baixíssimo aqui, ó, primeiro, vem no ponto do lado e prende com um ponto baixíssimo. Sobe de novo as duas correntinhas, prende novamente aqui na primeira com um ponto baixíssimo, e vem aqui no ponto do lado e finaliza com um ponto baixíssimo. Finalizou aqui os outros pelinhos do outro lado. Então, ó, deu certinho aqui para fazer as duas orelhinhas, os pelinhos de um lado, pelinho do outro, e sobrou bem pouquinho fio. Quando você finalizar a cabeça, deixa um fio longo, ó, para não correr o risco de faltar. No meu caso aqui, deu muito certinho, ó. Agora, a gente puxa esse fio para dentro da cabeça para finalizar aqui o pelinho desse lado, ó. Então, deu bem certinho. Orelhinhas e pelinhos laterais finalizados. Agora, a gente vai fazer os olhinhos. Para esse gatinho branco, eu escolhi fazer os olhos com o fio azul. Você pode escolher fazer da cor que você quiser. Então, vai começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro dele, vai colocar 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Ajusta aqui um pouquinho. 5, 6. Vai cortar o fio, vai puxar e vai finalizar aqui fechando o anel mágico, ajustando. E esse fio aqui que sobrou, a gente vai fechar com um ponto fake.
Para finalizar certinho aqui agora, a gente vai pegar esse fio e fazer um ponto fake. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pular esse último ponto e vai entrar, ó, atravessando os pontos com a agulha por baixo desse. E vai entrar aqui, ó, atravessando, ó, pelo último ponto que a gente fez. Dessa forma, a gente simula o último ponto, ó. Então, ele fica o redondinho perfeito com os 6 pontos baixos. Essas duas pontas aqui atrás, a gente pode amarrar e cortar. Por quê? Nós vamos colar essa parte aqui na peça. Se você quiser costurar, você pode usar essa sobra de fio para costurar, mas eu prefiro colar. Então, para fazer agora a pupila do gato, a gente vai pegar um pedacinho de fio preto, vai inserir esse fio preto na agulha de tapeceiro e vai atravessar, inserindo, ó, de baixo para cima, e vai sair aqui no ponto de cima para baixo e vai fazer o risquinho do olho do gato, ó. Então, fica exatamente assim, a pupilinha do gato aqui nessa direção pra gente colar aqui na peça. Então, agora faz mais uma igual. Da mesma forma que a gente pode amarrar essas duas pontas do fio preto aqui na parte de trás para poder cortar. Então, a gente vai ficar com o olhinho assim. Então, faz mais um igual agora. Se você gosta de acompanhar a receita por escrito, junto com o vídeo, ou para fazer depois, com mais tranquilidade, eu vou deixar aqui na descrição um link de um material especial que também inclui a receita desse gatinho. Então, dá uma olhadinha lá depois. Então, agora, para colar os olhinhos do gato, a gente vai vir aqui, ó, na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, entre as carreiras 6 e 7 é que a gente vai colocar exatamente embaixo da orelhinha. Então, vamos usar o alfinete aqui só pra gente posicionar a primeira. Aqui, pra ver a posição da segunda. Então, deixa o risquinho do olho sempre pra cima, né? Então, nessa posição assim, retinho pra cima, embaixo das orelhinhas. Então, exatamente aqui, ó, embaixo de uma orelhinha, um embaixo de uma orelhinha, o outro entre as carreiras 6 e 7, com 2 pontinhos de distância aqui, um do outro. Então, para isso, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar e vou usar cola de silicone e vou passar e vou colar, mas você pode usar a cola quente ou pode costurar, então fica a seu critério. Eu vou usar aqui essa cola, vou passar bem aqui e com a ajuda do alfinete eu vou posicionar aqui para que ela fixe bem. Então, ó, na hora de colar, ajusta para que o olhinho fique na direção correta. E agora, vem aqui com os alfinetes, ó, e coloca em toda a volta do olho, para que a cola fixe bem e ele fique bem preso aqui. Então, tem que garantir que ele não vai descolar. Então, passa a cola, coloca os alfinetes, ajusta. Se quiser usar a cola quente, pode usar também, só tem que cuidar para não se queimar. E se quiser costurar, pode costurar também. Eu prefiro fazer assim. Você pode ajustar aí conforme for melhor para você. Então, da mesma forma que vem no segundo olho, coloca a cola. E posiciona ele com o risquinho do olho para cima. Então, ó, garante que tá na direção que você quer, ó, na mesma direção do outro olhinho, próximo aqui. Se certifica que ele tá na posição correta e coloca os alfinetes também para prender. Então, atravessa aqui. Para fixar bem. Cuida para não furar o dedo. Pronto. Colocou, espetou, prendeu aqui, agora é só esperar a cola secar.
pra gente finalizar o gatinho fazendo os bordados do narizinho e dos bigodes. Então, vamos deixar secar um pouquinho. Depois de colar os olhinhos, agora a gente vai bordar o narizinho dele e o detalhe aqui da orelha. Então, para isso, eu escolhi o fio rosa e inseri na agulha de tapeceira. A gente vai entrar aqui, ó, na parte de trás da cabeça e vai sair bem no meio aqui, entre as carreiras 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4, a gente vai sair exatamente aqui no meio, ó, para fazer. Deixa um pedacinho de fio lá atrás, ó, para fazer o triângulo aqui do narizinho, ó. Então, faz um triângulo invertido, ó, inserindo a agulha de um lado pro outro, ó, passando de um lado pro outro. E aí, volta aqui na parte de cima para fechar esse triângulo. Então, fez aqui, ó. Tá aqui o narizinho dele. Agora, com esse fio, a gente vai preencher a parte do meio. Então, ó, fez aqui o triângulo invertido, né? Entrou com o fio e vai sair aqui, ó, para preencher esse centro. Então, 2 vezes aqui já é o suficiente, ó, pra gente preencher essa parte central e entrar novamente aqui. Preencheu o narizinho, a gente vai sair aqui em cima da orelhinha, ó. Então, vai com o mesmo fio e vai sair aqui em cima da orelhinha, ó. Então, ó, fez o narizinho, finalizou, com o mesmo fio vai subir aqui na orelhinha e vai fazer o quê? Vai passar, ó, pegando, atravessando esse pontinho aqui e vai entrar novamente no mesmo lugar e vai sair na orelha aqui do lado. Então, para fazer o bordado da orelha é bem simples, ó. Você vai entrar e sair com o fio no mesmo lugar, passando aqui por esse pontinho da orelha ali, para fazer o detalhezinho em rosa. Então, da mesma forma, faz do outro lado, ó. Atravessa o fio. E agora, vai encontrar com a outra ponta lá atrás. Então, fez aqui a segunda orelhinha, ajusta. Finalizou o bordado, então, de uma orelha, da outra e do nariz. Agora, pega essas 2 pontas, amarra e esconde pra dentro da cabeça. E empurra essa sobrinha aqui lá pra dentro. Ajusta e tá finalizado o bordado de uma orelha, da outra e do narizinho. Agora, o que tá faltando são só os bigodes. Para fazer os bigodes, como o gatinho é branco, eu escolhi um pedaço de fio branco, então vou inserir ele aqui na agulha de tapeceiro. E como que a gente vai fazer? Vai atravessar esse fio, ó, entrando um ponto do lado aqui do focinho e saindo lá do outro lado, ó. Então, entra por um e sai pelo outro. Pronto, a gente tem um pedaço de fio de cada lado. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai pegar essa pontinha desse lado aqui e vai dar um nozinho. Insere essa ponta de fio na agulha de tapeceiro, vem aqui desse lado, ó, passa entre os pontos e dá um nozinho nesse fio, prendendo ele aqui. Então, deu um nozinho desse lado, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Insere a outra ponta na agulha de tapeceiro, vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Passa pela alcinha do ponto, ó, e dá um nozinho. Aí, deu o nozinho, prendeu o fio desse lado também. Então, a gente tem os bigodes presos, um de cada lado, ó, de um lado e do outro. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai desfiar esse fio. Então, vai pegar a agulha de tapeceiro, ó, e vai abrir ele aqui. Ó, ele tem 4 cabos. A gente vai abrir esses 4 fiozinhos pra cá. E vai abrir pra esse lado também, separando os fiozinhos, ó. 4 fiozinhos de bigode pra cada lado da cabeça. E pra ficar firme, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai cortar aqui a altura que a gente quer, mais ou menos
uns 2,5 centímetros, ó, de bigodinho de um lado. A gente pode cortar. E uns 2,5 centímetros de bigodinho do outro lado. E a gente pode cortar. E agora, vai pegar a mesma cola que a gente usou para colar os olhos. Vai pegar um pouquinho de cola aqui, ó, no alfinete. Então, vai passar um pouquinho de cola no alfinete e vai vir aqui, ó, na parte de dentro. E vai passar para que cada fiozinho fique na direção que a gente quer. Então, como são 4 fiozinhos, a gente pode direcionar eles, ó, para eles ficarem separadinhos um do outro, né? Então, a gente passa só um pouquinho de cola aqui, nessa pontinha, pra gente direcionar os fiozinhos. Então, faz aqui, ó, cada um para um lado, ó, cada fiozinho desse para um lado, ó, só com um pontinha de colinha ali, ó. Então, ele já fica no lugar certo, ó, porque senão ele fica todo junto. Então, faz a mesma coisa do outro lado. Passa o alfinete na cola e passa só um pouquinho de cola aqui, ó, pra gente direcionar os fiozinhos um para cada lado, ó. Então, a gente abre esses fiozinhos para que eles fiquem na direção que a gente quer. Cada um no seu lugar. Feito isso, tá pronto o nosso gatinho. Então, agora, para finalizar o chaveirinho, você pode usar uma argola de chaveiro já pronta. Nesse caso aqui, eu tenho essa que vem com essa lagostinha aqui, ó, já, aonde a gente consegue inserir direto na peça, né, atravessando os pontos aqui, ó, para finalizar o chaveiro. Então, é só inserir aqui e tá pronto. Ou a gente pode usar aqui, ó, um cordãozinho de correntinhas. Então, você pode fazer aqui, nesse caso, eu fiz 20 correntinhas. Você pode vir com a agulha de tapeceiro, ó, e prender no seu gatinho. Então, você coloca aqui o cordão atravessando aqui também os pontos bem no centro da cabeça, ó. Então, passa o fio de um lado, vem aqui na outra ponta, coloca e passa do outro lado. E atravessa. Dessa forma, você tem o cordãozinho feito com a própria linha. Você pode deixar apenas assim, né? Prende aqui atrás, prende bem, dá um nozinho e fixa. Ou você pode colocar a argolinha de chaveiro aqui também, ó. Então, faz o cordão de correntinhas e coloca a argolinha de chaveiro. Aí, fica a seu critério qual forma que você prefere fazer. Nesse gatinho aqui, eu vou usar essa correntinha pronta. E ele vai ficar assim. E esse é o resultado final do gatinho na versão chaveiro. E o legal dessa receita é que só de mudar as cores, tanto do gato quanto dos olhos, você consegue criar um gatinho bem diferente do outro. Então, às vezes, a gente pensa que precisa criar peças grandes e complexas para vender, mas receitas simples e versáteis como essa podem abrir várias possibilidades, né? Então, agora eu quero saber, qual dessas versões você mais gostou? O chaveiro, o imã ou a presilha de cabelo? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta de peças rápidas, criativas e com potencial de venda, se inscreve aqui no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo por aqui. Então, nos vemos no próximo vídeo.